Olá, minha querida irmã, meu querido irmão, seja bem-vindo à nossa meditação da Palavra de Deus, aqui nesse vídeo da leitura do dia. Hoje, sábado, dia 17 de maio, invoquemos a presença do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nosso Deus de bondade, Divino Espírito Santo, luz divina, nós invocamos o Teu fogo abrasador para aquecer os nossos corações, nos dando o entendimento, a compreensão da Vossa Palavra, para que ela transforme o nosso pensar, o nosso falar e o nosso agir. Amém. Queridos irmãos, hoje ouviremos Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos do 44 ao 52. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Ao verem aquela multidão, os judeus ficaram cheios de inveja e, com blasfêmias, opunham-se ao que Paulo dizia. Então, com muita coragem, Paulo e Barnabé declararam: era preciso anunciar a palavra de Deus primeiro a vós. Mas como a rejeitais e vos considerais indignos da vida eterna, sabei que nos vamos dirigir aos pagãos. Porque esta é a ordem que o Senhor nos deu. Eu te coloquei como luz para as nações, para que leves a salvação até os confins da terra. Os pagãos ficaram muito contentes quando ouviram isso e glorificavam a palavra do Senhor. Todos os que eram destinados à vida eterna abraçaram a fé. Desse modo, a palavra do Senhor espalhava-se por toda a região. Mas os judeus instigaram as mulheres ricas e religiosas, assim como os homens influentes da cidade, provocaram uma perseguição contra Paulo e Barnabé e expulsaram-nos do seu território. Então os apóstolos sacudiram contra eles a poeira dos pés e foram para a cidade de Icônio. Os discípulos, porém, ficaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Palavra do Senhor, graças a Deus. E continuamos vendo o mover do Espírito Santo, agora sobre Paulo e Barnabé, que estavam ali em Antioquia, anunciando a palavra, em primeiro lugar, aos judeus. Mas a cidade toda foi se reunindo em torno da palavra de Deus e muita gente começou a acreditar. E os judeus se encheram de inveja e começaram a criar blasfêmias contra Paulo e contra Barnabé. E é bonito ver essa contradição que é tão real. De um lado, os judeus, com essa inveja, com a blasfêmia, e do outro lado, os pagãos, que estavam contentes, ouvindo a palavra de Deus, glorificando o Senhor. E a inveja, a maldade dos judeus faz com que eles confabulem, armem armadilhas e acabam expulsando Paulo e Barnabé daquela cidade. Mas eles não desanimam, eles vão para outro lugar, mas não perdem a alegria. São conduzidos pelo Espírito Santo. E assim nós entendemos que a nossa missão enquanto cristãos não é fácil, como não foi a missão de Paulo e de Barnabé, mas que diante dos obstáculos nós não podemos nos abater. Paulo e Barnabé continuaram cheios de alegria, cheios do Espírito Santo, que nós também, diante dos obstáculos, pessoas que zombam de nós por causa da nossa fé, pessoas que nos criticam, que criam blasfêmias sobre nós, que nos julgam. Mas vai na igreja e faz isso. Quantas perseguições a gente segue também por causa da nossa fé. E às vezes eu percebo de pessoas que vão desanimando, pessoas que vão deixando que a tristeza tome conta, às vezes dentro da comunidade, pessoas que vão desistindo do serviço porque existem intrigas, existem brigas dentro da igreja e
em vez de lutar para transformar esse ambiente, as pessoas desistem, desanimam do serviço. Que hoje o testemunho de Paulo e de Barnabé nos ensinem a não perder a alegria, mesmo diante das provações, das incompreensões, das pessoas, não perdemos a alegria do Evangelho. E, acima de tudo, continuamos permitindo que seja o Espírito Santo a nos conduzir. Se Jesus foi perseguido, porque nós não haveríamos de sê-lo. Então, que o Espírito Santo continue sendo o nosso motor, a nossa força, aquilo que nos impulsiona a, cheios de alegria, continuar a missão que Deus confia a cada um de nós. Meditemos o Salmo 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. O Senhor fez conhecer a salvação e às nações sua justiça. Recordou o seu amor sempre fiel pela casa de Israel. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Alegrai-vos e exultai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que desça sobre você, meu amado irmão, minha amada irmã, a bênção de Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Que seu coração seja sempre cheio de alegria, cheio do Espírito Santo, e fique sempre com Deus.